acredito que nós mulheres não tenhamos o direito de viver de forma plena. Nós temos sim o direito de sorrir, de conversar, de olhar, dançar, de entrar e sair de um relacionamento por nossa própria vontade. Nós temos sim o direito de escolha, o direito de viver. O Sob Outro Olhar de hoje chama a mulher à vida. Viva, mulher! No Olho, vou conversar com a feminista e professora de Direito, Sueli Rodrigues, sobre o feminicídio como consequência do sistema machista. O Olhar que quase ninguém vê traz análise da socióloga e professora Fabiola Lemos sobre a relação entre a educação sexista e o feminicídio. No Teatro Invisível, veja trechos do documentário da ONU Mulheres, Eles por Elas. Precisamos falar com os homens? Uma jornada pela igualdade de gênero. No Meu Olhar Cultural, você vai ver o poeta Demétrios Galvão falando do seu livro Avesso da Lâmpada. Uma iniciativa ONU Mulheres. Eu comecei a questionar as suposições baseadas em gênero há muito tempo atrás. Quando eu tinha 8 anos, fiquei confusa ao ser chamada de mandona, porque eu queria dirigir as peças que fazíamos para os nossos pais. Mas os meninos não eram chamados. Aos 14 anos, comecei a ser sexualizada por membros da imprensa. Com 15 anos, minhas amigas começaram a sair dos times esportivos porque não queriam parecer musculosas. Aos 18, meus amigos homens não podiam expressar seus sentimentos. Texto. Precisamos falar com os homens? Uma jornada pela igualdade de gênero. Dia. Quadra esportiva. Eu acho que a gente precisa, de maneira urgente, falar com os homens sobre as questões de gênero, né? Porque quando a gente fala de gênero, a gente não está falando só sobre o gênero feminino, a gente está falando do masculino. E muito se fala do que é ser mulher, mas pouco se fala do que é ser homem. Então, Aline Ramos, jornalista e editora do site Que Nega é Essa? Né? Existem muitas formas. E quando a gente coloca o estereótipo ali como principal, é como se nós negássemos que todas as outras formas de ser mulher existissem. E pior, coloca que essas outras formas são erradas. E aí o mesmo acontece com o homem. O estereótipo de ser mulher é ser feminina, ser delicada, doce. Só que nem toda mulher é feminina, delicada e doce. Existem homens que choram. Então, quando um homem chora, ele tá errado, a sua masculinidade entra em jogo. Eu acho que isso é algo que reduz muito, né, a nossa experiência. Não é negar a diferença. Marcos Nascimento, pesquisador e professor. A gente procura negar a desigualdade. É a diferença que foi, de alguma forma, valorizada do masculino em relação ao feminino, que criou uma hierarquia, que criou uma desigualdade. O que as pessoas não veem é que... Mariana Donatelli, Associate Principal, McKinsey & Company. Que eu não meço, né, as mulheres tendem a pedir menos aumento de salário, as mulheres tendem a almejar menos, né, uma mudança mais rápida de posição, e quando a gente olha os números, é isso que acontece. A remuneração das mulheres é 30% menor do que a dos homens no Brasil. E a diferença de salários entre uma mulher negra e um homem branco é ainda maior. Elas recebem 61% a menos do que eles. Em casa, as mulheres ainda realizam o dobro ou mais que o dobro do trabalho doméstico realizado pelos homens. A representação delas no Congresso do nosso país ainda é de apenas 10%. E no mundo, 1 em cada 3 mulheres sofre violência em algum momento. A professora Sueli Rodrigues já esteve aqui com a gente falando sobre educação não sexista. E hoje a gente vai falar sobre feminicídio. E aí, professora, como é a situação? Então, acho que o fato de o movimento feminista ou os movimentos feministas conseguirem tipificar, né, o crime contra a mulher por seu gênero, né, como feminicídio, acho que é uma grande conquista. Né? E aí a gente tem mais chance de diferenciar as estatísticas. Né? Então, não são estatísticas de homicídio, né? São estatísticas de feminicídio.
Que é a morte da mulher por ela ser mulher. Né? Então, o assassinato das mulheres, né, pela sua condição de mulher. Né? Elas morrem por serem mulheres. Né? Nos últimos dias, a gente teve, lamentavelmente, várias notícias, né, de morte de mulheres, né, por serem mulheres. E são estatísticas estarrecedoras, porque não são só estatísticas, né? São vidas que estão por trás, né, desses números. Né? E, bom, o que nós temos de diferente é que esses casos, depois da tipificação do feminicídio, né, esses casos vão constar diretamente vinculado à estatística de gênero. Né? Então, nós não temos mais a chance de não reconhecer, né, que aquelas mulheres morreram por sua condição de mulher. Né? Então, essa é a conquista com a tipificação. Né? Agora, essa conquista não significa dizer que a gente resolve o problema. A gente tem o caso da jovem estudante que ela estava dentro de padrões normais de um namoro. Sim. Que geralmente culpabilizam a mulher, né? Então, dentro desses padrões normais, aquilo que a gente veio falando da outra vez, sobre a importância da prevenção. Então, assim, não é fácil prevenir, porque, assim, não é uma coisa que a mulher possa deixar de fazer, né? Então, a jovem conheceu um rapaz dentro do perfil social, do mesmo perfil social dela, né? Colegas de faculdade, né? Então, num ambiente, digamos assim, sem suspeita, né, dentro da faculdade, né, e começa uma relação. Né. Pouquíssimos dias depois, ela é assassinada por ele. Né. Então, assim, não tem algo que as mulheres possam fazer para evitar que isso aconteça. As mulheres podem fazer, sim, se organizar. Né, se organizar, reconhecendo que isso acontece pela condição de ser mulher, e ela só pode enfrentar isso se organizando como minoria para ampliar sua força dentro das relações sociais de opressão. Né, não tem outra saída que não seja a organização. Né. Lamentavelmente, a organização das mulheres que conhecemos como feminismo também sofre de criminalização. Né? Inclusive a sociedade colocando no mesmo, fazendo parâmetro, né, entre feminismo e machismo, como se os dois nomes significassem a mesma coisa. Que eu ouvi comentários de mães que dizem, ainda bem que eu não tenho menina, só tenho meninos. Pois é, e quando é uma responsabilidade maior exatamente se educar filhos para não serem machistas. Sim. E ainda tem mais, não adianta, ainda bem que eu não tenho menina. Sim, como é que a humanidade vai conseguir continuar sem os úteros das mulheres, sem as mulheres? Né? Então, ainda bem que eu não tenho. Sim, você não tem, mas não significa dizer que o problema deixou de existir, porque outras têm filhas e outras vão enfrentar essa dor. Né? E essa dor não deve ser uma dor só das mães, não deve ser uma dor só da família que perdeu a mulher por feminicídio. Deve ser uma dor da sociedade. Porque enquanto a sociedade não sentir essa dor como sendo da sociedade, então isso é um problema grave. Porque como é que você vai enfrentar o problema sozinho, quando, na verdade, é um problema que afeta a sociedade inteira? E a raiz, e tem que chegar na raiz, que é da educação. A Lei Maria da Penha, a tipificação do crime contra a mulher como feminicídio, são conquistas importantes, mas que não resolve. Né? São conquistas assim, nós temos algo no campo do direito penal para tratar nos casos dos crimes contra a mulher, né? Seja no caso do feminicídio, seja na violência doméstica. Então, nós temos normas, né, para
que devem ser aplicadas nos casos de criminalização, no caso de crimes. Só que a gente sabe que isso não resolve, né? A gente tem que ter uma sociedade educada para evitar que o crime aconteça, né? Enquanto a gente tem a sociedade com o crime acontecendo e não educando para enfrentar isso, aí a gente tem as estatísticas aumentando e as pessoas se perguntando por que que não mudou, porque já que agora nós temos a lei. Sim, mas a lei, para tipificar, não vai mudar, né? Precisa mudar a cultura. Né? E em termos de ações, a mídia ela é importantíssima nesse sentido, né? Com certeza. Eu diria assim, 3 lugares sociais muito importantes. Primeiro, a família, né? Eu acho que a responsabilidade da família ao educar os seus filhos para não serem machistas, né, deve ser algo tomado como muito importante, como uma tarefa imprescindível. Então, o compromisso de quem tem os filhos, vou educar o meu filho para não ser assassino das mulheres, para não ser agressor de mulheres, né? Vou educar o meu filho para amar e respeitar as mulheres, e não para violentar as mulheres. Carrinho de brinquedo. Na criação dos meninos mudou muito pouco, mesmo. De 50 anos para cá, os meninos estão sendo criados... Carla Averbuck, escritora e editora do site lugardemulher.com.br. Mulherzinha não pode ter nenhuma característica que remeta a algo de feminino, porque isso é muito ruim. E o que é ser homem está cheio de cargas e está cheio de regras. Regras de comportamento pessoal, regras de relacionamento com as mulheres. Ivan Martins, regras de atitude jornalista e social, escritor. Né? Homem não leva desaforo para casa. Mulher minha não faz isso ou não faz aquilo, né? E essas coisas ficam ecoando na tua cabeça. Essas coisas, com o passar do tempo, te definem. Você é criado, né? É ensinado a todo um processo de educações e de imitações, né? Não chorando. Marcelo Silva Ramos, frágil, antropólogo e cientista social. Delicada, sensível, educada, não sentando de pernas abertas, não se sujando. O menino tendo mais liberdade com o corpo, podendo se relacionar e sendo estimulado a se relacionar com muitas mulheres, não broxar, não negar o sexo. Doutora Nadine Gassman, representante ONU Mulheres Brasil. Os homens têm que encontrar formas de viver melhor com eles mesmos, porque eles estão se matando entre eles, estão matando e agredindo as mulheres, e estão perdendo uma série de coisas que são parte da vida cotidiana que são muito importantes. Compartilhar a criação dos filhos e das filhas. O outro lugar é a escola, né, que lamentavelmente nós tivemos regredimos muito nos últimos anos. Né? Os planos municipais de educação, no ano passado, foram refeitos e foram refeitos para 10 anos, retirando a palavra gênero praticamente em âmbito nacional. Alguns partidos tomaram isso como regra e orientaram as suas bancadas, e as suas bancadas fizeram isso, esse desserviço, né, à vida das mulheres. Né? Inclusive, na nossa capital Teresina aconteceu isso. E o nosso plano estadual da educação também. Então, o pouco avanço que nós tínhamos, porque o fato de estar na lei não significava que estava sendo cumprido. Mas, retirando da lei, aí é que a gente fica proibido de colocar um cartaz na escola, de fazer uma palestra, é isso? Eu entendo que não há proibição, porque continuamos tendo a LDB como nossa orientação. Mas há quem esteja entendendo que há essa proibição. Eu espero que as escolas, que as professoras, os professores, diretores e diretoras das escolas entendam que essa não é uma proibição. Isso está num plano de educação, mas nós temos a LDB. Isso não foi retirado da LDB. Então, se não foi retirado da LDB, a LDB é uma lei maior, né, acima das leis municipais, né? Então, essa orientação da LDB é que deve servir para orientar a atuação na educação. E o argumento que se coloca é que é em nome da família, como se falar de gênero você fosse estar sendo contra a família. Na verdade, é em nome da família que devemos falar de gênero. Exato. Porque é de uma família sem violência,
de uma família em que as mulheres têm a garantia, né, a vida, né, é uma família em que homens e mulheres vivam pacificamente, tenham seus filhos e eduquem seus filhos para continuar respeitando e amando as mulheres, né? Então, isso é que é família. Não dizer que não vou falar de violência contra a mulher para não atacar a família. Que família? A família violenta? Né? Então, nós vamos querer continuar essa família violenta? Não, queremos família, sim. Devemos proteger a família, mas uma família com a garantia de vida para as mulheres. E nesses casos ela não busca as causas. A gente fica angustiada com isso. É lamentável. Porque não adianta dar só a visibilidade à estatística. Aconteceu mais um assassinato de mulher, aconteceu mais um feminicídio. Sim, aconteceu mais um feminicídio. Essa estatística se deve aqui. O que nós podemos divulgar enquanto pauta educativa para que essas estatísticas não sejam reforçadas e para que a gente não continue com o avançar dessas estatísticas tão devastadoras. Aguarde que ainda tem olho no olho.